voltada ao ensino da palavra, uma noite voltada ao aprendizado da palavra de Deus. Quando eu era mais jovem, quando eu era mais novo, eu batia muito na teologia bíblica, eu batia muito no aprendizado da palavra de Deus. Eu costumava dizer, só joelhologia tá bom. Mas eu aprendi ao longo dos anos. Certa feita, um ancião, um homem de Deus, experiente, me deu um bom conselho e ele me disse: se você tiver apenas unção e não tiver o conhecimento, você pode se tornar um crente fanático. E se você tiver apenas o conhecimento e não tiver a unção, você pode se tornar um crente formalista. Pode se tornar um crente que não crê em coisas sobrenaturais, não crê em coisas extraordinárias da parte de Deus. O apóstolo Paulo é um exemplo disso. O apóstolo Paulo, ele não era apenas teólogo. O apóstolo Paulo também era filósofo. Mas foi Paulo quem disse: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, tem que haver um equilíbrio na nossa vida espiritual. É graça e conhecimento. Conhecimento e graça para a glória de Deus. Até porque a temperança é um dos frutos do Espírito. No livro de Gálatas, recitado pelo apóstolo Paulo, dentre a lista das características do fruto do Espírito, está a característica da temperança, do domínio próprio, que podemos aplicar também em nossa vida de estudos bíblicos, em nossa maneira que nos portamos de forma geral como cristão, em nossa jornada de fé precisamos deste fruto do Espírito na nossa vida. Mas aqui, meus irmãos, o Senhor Jesus, ao longo do seu ministério, seu curto ministério que durou cerca de 3 anos e meio, dos 30 aos 33 e meio, Jesus cumpriu e desenvolveu o seu ministério na terra. E Jesus Cristo, ele veio a essa terra no objetivo, no propósito de salvar o homem perdido. Este foi o propósito e o objetivo da primeira vinda de Cristo a essa terra. Quando ele encarnou, quando ele tornou-se um ser humano, nascido de uma virgem chamada Maria, concebido em seu ventre pelo poder do Espírito Santo. Jesus, então, ao longo do seu ministério terreno, ele também efetuou muitas curas, milagres, sinais, prodígios, alimentou os famintos, curou os enfermos, libertou os cativos. O ministério terreno de Cristo foi marcado por glória, um ministério totalmente glorioso. O ministério terreno de Cristo também foi marcado pela oração. O maior homem de oração da história chama-se Jesus Cristo. Foi ele quem nos ensinou a oração dominical. Foi ele quem nos ensinou a oração do Pai Nosso. Foi ele quem motivou os discípulos dizendo: pedi, buscai, batei. Aquele que pede recebe, aquele que bate se abre, aquele que busca encontra. Foi ele quem motivou os discípulos contando a parábola da viúva e do juiz iníquo para enfatizar a importância de perseverar na oração. Jesus Cristo, a sua vida também foi marcada pelo sofrimento. O servo sofredor de Isaías 53